Eu tive alguns presentes divinos. Ter nascido num lar onde meu pai supervalorizava a Bíblia. Então, desde a infância, a Bíblia sempre foi colocada num pedestal pra gente. A segunda grande vantagem foi eu ter trabalhado, porque antes de fazer o que eu faço, eu tinha uma agência de turismo. E por quase 10 anos eu trabalhei justamente levando turistas brasileiros a Israel. Quantas vezes você foi para Israel? 46. Eu quero muito fazer essa viagem, Não, mas vamos. tem que ser com você. Então, você? em novembro. Quando você vai levar a gente para Israel? Então, se as fronteiras abrirem, tudo der certo, em novembro a gente tem uma viagem programada. Cara, é surreal, é transformador. Entendeu? Inclusive, vários amigos nossos falaram a mesma coisa. Cara, eu vou, mas com você. Porque a gente vai num tour privado, a gente interpreta o que aconteceu E o seu trabalho ali. na agência de turismo era exatamente Era isso, eu era guia. Eu era sócio da agência, mas eu era o guia. Então, assim, eu fui 46 vezes a Israel tendo uma experiência, não lendo a Bíblia, andando por ela. Uau, cara. Então eu consegui entender coisas geográficas, histórias, arqueológicas, teológicas que abriram muito a minha mente. E deve ser uma coisa louca, estudar e ir até Israel, Viver. né? Não, é muito doido. Deve ser muito louco, assim, né? Muito Estudar teologia, que Israel deve ser absurdamente presente dentro do lógico, estudo. o tempo todo. E você ir 40 vezes, cara. A Bíblia, 90% da Bíblia se passou em Israel, né? Então, a Bíblia foi escrita em Israel, se passou em Israel, com raríssimas exceções de textos ali. Mas então, a gente... isso foi o segundo presente. E o terceiro foi eu ter quebrado. Porque nessa quebra, eu tentei duvidar de Deus. E é muito importante que você questione o que não entende. A gente acha que Deus vai julgar a gente como se Deus tivesse mente humana e fosse limitado como a gente, e fosse rancoroso igual a gente. A gente acha que Deus vai julgar a gente porque a gente tentou questionar. E chegou uma hora que eu quebrei, eu estava tão envergonhado, estava numa situação tão difícil, que eu falei, se Deus existe, por que eu estou passando por isso se eu fiz tudo certo? Na minha cabeça, eu estou indo na igreja desde criança. Eu nunca roubei, nunca cheirei, nunca matei, por que eu estou passando por isso? Só que não é assim, foi ali na quebra que eu comecei a ler a Bíblia e não entender via outras pessoas. Porque via outras pessoas, você entende a interpretação dela e não o que está escrito. Por isso você pode escutar mais gente, mas o mais importante ainda é você ler direto. Você pode beber do rio, mas na fonte a água é mais limpa, sabe? E a Bíblia é a fonte. Então, eu comecei a ler a Bíblia desesperadamente para pegar um erro. Eu falei, eu vou mostrar que isso aqui está errado. Caramba, cara. E nessa de tentar confrontar, só eu e Deus, né? Nunca tornei isso público. Mas nessa de tentar desacreditar, eu tive um encontro muito forte com o Deus da Bíblia ali. E aí eu comecei, aí juntou a experiência que eu tenho desde a infância com Bíblia, Israel, e a experiência que eu estava tendo ali, emocional, de me levantar de uma quebra. E cada versículo fazia sentido para mim. Agora cada coisa, meu Deus, agora eu entendi por que Davi escreveu isso, por que Salomão botou esse versículo, por que Jesus falou essa parábola. Fui entendendo as coisas. Aí quando eu comecei a falar publicamente sobre isso, eu falava de uma forma que as pessoas entendiam, porque era na prática, era no dia, na aplicação diária, sabe? Então esses foram os presentes divinos que Deus me deu para interpretar.